As estatísticas mundiais apontam que em todo o mundo, anualmente 1.200.000 pessoas morrem no trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Para cada pessoa que morre, muitas outras sofrem acidentes não fatais. E destas, algumas sofrerão incapacitação permanente. – 34.000 pessoas perdem a vida no trânsito. Aproximadamente 400.000 pessoas são feridas. 100.000 pessoas ficam com lesões irreversíveis. 6.000 crianças são atropeladas. 1,5 milhão de ocorrências, com um custo social estimado em 10 bilhões de reais. As estatísticas nos mostram que o fator humano figura responsável pelos números alarmantes de acidentes de trânsito, visto que os acidentes, em sua grande maioria, ocorrem em situações de boa visibilidade, em retas, de dia, ou seja, em situações que a imprudência, a imperícia e a negligência do condutor foram fatores decisivos para a ocorrência dos mesmos. Já na década de 50, os Estados Unidos da América, percebendo a problemática, elaborou um estudo com o objetivo de reduzir os índices de acidentes e proporcionar uma pilotagem mais segura e sensata. Direção e segurança. Existem várias precauções que o motorista deve tomar desde o início do percurso até o seu destino. Para que não tenha surpresas, evite descortesia, infrações, abusos, atrasos, acidentes. Praticando desta forma uma direção perfeita. Direção defensiva. É dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros e das condições adversas enfrentadas. A direção defensiva divide-se em duas partes, preventiva e corretiva. Direção preventiva é a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando assim envolver-se em acidente. Direção corretiva é a atitude que o condutor deverá adotar ao se defrontar com possibilidades de acidentes, corrigindo uma situação não prevista. Tipos de atenção. Atenção fixa. A fixação do condutor é somente em linha reta, esquecendo-se das laterais e retaguarda. Atenção dispersiva. É quando o condutor dirige distraidamente. Atenção difusa. Quando o condutor observa em todos os sentidos. Como motorista defensivo, pratique a atenção difusa. Causas de acidentes. Imperícia consiste na falta de técnica para dirigir ou pouca habilidade ao volante. Imprudência é quando o motorista imprime velocidade excessiva. Avança sinais e ultrapassa em locais e condições inadequadas. Negligência é quando o motorista, mesmo sabendo que seu veículo não tem condições de uso, mesmo assim o conduz em vias públicas ou quando se encontra em condições de cansaço, fadiga, sono ou alcoolizado, insiste em dirigir. Condições adversas. São condições contrárias ao motorista. Condição adversa de luz. A intensidade da luz natural ou artificial pode prejudicar a visão do motorista, provocando uma situação de risco. A incidência da luz natural ou o farol alto em sentido contrário podem ofuscar a visão do motorista, levando-o a uma cegueira momentânea que pode gerar acidentes. O que fazer? Quando for viajar, se possível, planeje os horários para que o sol não o incomode durante o trajeto.
Na incidência da luz natural, usar óculos escuros e pala solar. Em caso de crepúsculo, ligue os faróis. No caso de farol alto em sentido contrário, deve-se primeiramente piscar os faróis, avisando ao motorista que vem em sentido oposto. Caso a situação persista, devemos reduzir a velocidade, voltar a visão para a linha de bordo da via, não olhar diretamente para os faróis opostos. Condição adversa de tempo. Essa condição adversa está ligada às condições atmosféricas. Todos esses fenômenos reduzem muito a capacidade visual do motorista, tornando-lhe difícil de ver e de ser visto, além de tornar a pista escorregadia. Tais condições podem tornar-se extremas, que o impossibilitem de ver as margens de rodovias e faixas divisórias. O que fazer? Reduzir a velocidade e acender faróis baixos, ou usar também os faróis de neblina. Usar limpador de para-brisa e desembaçador. Em casos extremos, como em chuva forte, analise as condições da estrada para optar entre parar em local seguro e aguardar a melhoria do tempo ou seguir em frente. Se for parar, procure locais próprios para isto, como postos e estacionamentos. Condição adversa da via. O motorista deve ajustar-se às condições da via. Tem que conhecer o seu estado, contorno, largura, acostamento, se possui ou não sinalização. Se não conhecer a via, ande devagar. O que fazer? Atenção, informação, velocidade compatível com as condições da via. Condição adversa de trânsito. As condições do trânsito envolvem a presença de outros usuários da via, que podem interferir no comportamento do motorista. Também a existência de obras e acidentes podem tornar o trajeto mais perigoso. Como o trânsito pode estar fácil ou congestionado, a velocidade exigida pode ser alta ou baixa. O que fazer? Procurar vias alternativas, evitando pistas saturadas por tráfego intenso. Manter a distância de segurança. Procurar melhor horário, evitando os horários de rush. E ajustar a velocidade de acordo com a fluidez do trânsito. Condição adversa de veículo. O motorista defensivo deve manter o seu veículo em condições de reagir eficientemente a todos os comandos, pois não é possível dirigir com segurança um veículo defeituoso. Os defeitos mais comuns que podem causar acidentes são pneus lisos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, limpador de para-brisas com defeito, falta de buzina, falta de retrovisor, suspensão, amortecedores e direção com problemas, dentre outros. O que fazer? Manutenção preventiva. A frequente inspeção, a correta manutenção e utilização de acessórios auxiliam o condutor em seu percurso, possibilitando uma viagem mais segura.
Condição adversa do motorista. Finalmente, a mais importante condição adversa a ser considerada é a do motorista, o estado em que ele se encontra, isto é, se está física e mentalmente em condições de dirigir um veículo com segurança. Dentre as situações que oferecem maior risco, destacamos: condições físicas, fadiga, sono, visão deficiente, ingestão de bebida alcoólica e medicamentos. Condições mentais, estado emocional, preocupação, medo. O que fazer? Ao dirigir, se sentir fadiga, sono, pare para descansar. Procure não dirigir se estiver com algum problema emocional, se ingeriu bebida alcoólica ou algum tipo de medicamento. Dentre outras dicas de segurança, destacamos a importância de dirigir com toda a atenção, evitando distrações ao volante, como atender o celular, acionar equipamentos de som e também manter postura adequada quando na direção do veículo. Dirigir calçado adequadamente com sapatos que se firmem nos pés, evitando chinelos e sapatos de salto alto. Tipos de colisão. As colisões entre dois veículos estão classificadas pela direção defensiva nas seguintes posições: colisão com veículo da frente, colisão com veículo de trás, colisão com veículo em sentido contrário, colisão com veículo nos cruzamentos, colisão com veículo ao ultrapassar e colisão com veículo ao ser ultrapassado. Além desses tipos de colisões, temos ainda colisão misteriosa, atropelamentos, colisões com trens e colisões com motocicletas. Colisão com o veículo da frente. O motorista defensivo evitaria facilmente este tipo de acidente, mantendo a distância adequada. O veículo que segue à nossa frente pode parar bruscamente por se envolver em uma situação de emergência. Neste caso, precisaremos de um espaço suficiente para percebermos uma situação de risco, reagirmos e pararmos o veículo, evitando a colisão. Fique atrás e fique seguro. 4 pontos para se evitar colisão com o veículo da frente. Fique alerta. Observe os sinais do veículo que você segue. Domine a situação. Olhe além do veículo que segue. Mantenha a distância. Contando 2 segundos. Comece a parar mais cedo. Ao perceber algum perigo, antecipe-se na frenagem. Atenção à regra de 2 segundos. Veremos 2 casos que podem ajudar você a manter a distância segura do veículo da frente. Usar a regra de 2 segundos. No primeiro, usando a placa de sinalização como ponto fixo. Quando o veículo da frente passar por esse ponto, comece a contar. 1001, 1002. Você está na distância segura. Neste segundo caso, 1001, 1002, cuidado. Você está muito próximo. Reduza a velocidade e aumente a distância. Regras para manter a distância. 2 segundos para veículos até 6 metros. 3 segundos para veículos de 7 a 9 metros. 4 segundos para veículos de 10 a 12 metros. Em caso de condições adversas, dobrar a distância.
Colisão com veículo de trás. Uma das principais causas de colisão traseira é o mau hábito que alguns motoristas têm de dirigir colado ao veículo da frente. O motorista defensivo não leva em consideração o dito popular: quem bate atrás está errado, pois em um acidente desta natureza, o motorista certo pode levar a pior. O motorista defensivo sabe que ver o tráfego atrás e aos lados é tão importante quanto vê-lo à frente. Por isso, ao adentrar em seu veículo, imediatamente já regula os seus retrovisores de forma que possa ter completo domínio do que vem atrás. Regule também os encostos da cabeça. Lembre-se, em uma batida por trás, o impacto lançará sua cabeça violentamente, podendo causar uma fratura séria no pescoço. Evite manter bagagens no interior do veículo que venha a atrapalhar a sua visão. Ao mudar de faixa, além de certificar-se pelos retrovisores, dê uma rápida olhada. Vire a cabeça para o lado que pretende entrar para cobrir o ponto cego. Fique seguro com o veículo de trás. 4 pontos para evitar colisão com o veículo de trás. Saiba a manobra que vai realizar. Planeje o seu trajeto. Sinalize suas intenções. Pise no pedal do freio 2 a 3 vezes antes da efetiva parada. Pare suave e gradativamente. E livre-se dos veículos colados. Os retrovisores são nossos olhos para trás. Você deve olhá-los quando iniciar uma saída, seguidamente de 5 a 8 segundos e sempre antes de mudar de faixa. Colisão frente a frente. É a pior das colisões, em virtude da velocidade dos dois veículos somarem-se. Geralmente o resultado é a morte dos ocupantes ou graves ferimentos. Podem ocorrer nas retas, nas curvas, nos cruzamentos, nas retas. A principal causa de acidentes em retas são as ultrapassagens em locais e condições inadequadas, obstáculos na via, motoristas que dormem ao volante. Para defender-se de colisões em retas, tome os seguintes cuidados. Observar a estrada adiante. Ao dirigir contra uma fila lenta de veículos, aumente sua atenção, pois o motorista pode invadir a contramão quando não devia. Em vias com 2 faixas de tráfego em cada sentido, procure ficar mais à direita. Se algum veículo invadir a pista contrária em sua direção, reduza a velocidade. Sinalize ao outro motorista. Não surtindo efeito, saia para a direita da pista. Evite chocar-se de frente. Defenda-se de colisões em sentido contrário. Observar a estrada adiante, manter-se à direita, reduzir a velocidade e sair para o acostamento se necessário. Nas curvas, a reunião de vários fatores, tais como velocidade, tipo de pavimento, raio de curva, condições dos pneus, entre outros, podem levar o veículo a sair de sua mão de direção, jogando-o para a contramão ou acostamento. Neste caso, se o condutor não tomar certas precauções, pode vir a perder o controle do veículo, causando um acidente. Um veículo em movimento está sujeito às atuações das leis da física em seu percurso. Força centrífuga. Se você entrar acelerando em uma curva, seu veículo receberá menos peso, isto é, massa em seu eixo dianteiro, tendendo a desgarrar as rodas dianteiras, podendo sair para fora da curva. Procedimento em curvas.
Curvas à direita. Reduzir a velocidade. Manter o veículo mais à direita da via. Acelerar suavemente ao entrar na curva para que a força motriz compense os efeitos da força centrífuga. Curvas à esquerda. Reduzir a velocidade. Manter-se mais ao centro da própria mão de direção. Acelerar suavemente ao fazer a curva para que a força motriz compense os efeitos da força centrífuga. Usar sempre o cinto de segurança. Na maioria das colisões frente a frente, os ocupantes são projetados contra as partes internas ou jogadas para fora do veículo, através do para-brisa e pelas portas, sofrendo assim com a queda, fraturas e hemorragias. Tudo isso pode ser evitado com o uso do cinto de segurança, que alivia o impacto por suas características de absorver energia, evitando, em caso de acidentes, que os ocupantes sejam lançados contra as partes internas do veículo ou para fora do mesmo. Colisão com veículo nos cruzamentos. Cerca de 1/3 dos acidentes acontecem nos cruzamentos devido ao grande número dos mesmos no perímetro urbano. Principais causas são falta de visibilidade, desconhecimento de preferenciais, manobras inesperadas de veículos. Artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham direito de preferência. Macetes para cruzar. Retire o pé do acelerador e descanse sobre o pedal de freio, diminuindo assim a distância de reação. Olhe primeiro para a esquerda. Nunca saia imediatamente se for o primeiro da fila quando abrir o sinal. Aguarde 2 segundos. Lembre-se, o motorista defensivo troca a preferência pela segurança. Colisão com veículo ao ultrapassar. Aproximadamente 50% dos acidentes fatais nas estradas são devido a ultrapassagens mal feitas. O motorista defensivo deve levar em conta 2 pontos principais, entre outros, antes de efetuar uma ultrapassagem. Para efetuar uma ultrapassagem segura, observe os seguintes cuidados. Verifique os 2 sentidos. Mantenha a distância. Sinalize. Desloque com um leve toque de buzina ou farol se necessário. Antes de mudar de faixa, dê uma rápida olhada. Vire a cabeça para a esquerda para cobrir o ponto cego. Para um retorno seguro, verifique no seu retrovisor interno o veículo ultrapassado. Se estiver na máxima velocidade, para que ultrapassar? Colisão com veículo ao ser ultrapassado. É dever de todo condutor dar passagem quando solicitada. Verifique os 2 sentidos. Sinalize se há ou não condições. Reduza a velocidade e mantenha-se à direita. E jamais, ao ser ultrapassado, acelere seu veículo. Colisão misteriosa. É uma colisão que envolve um só veículo. Causa a não adaptação do condutor às condições adversas. Outros tipos de colisões. Colisão com pedestres. O comportamento do pedestre é sempre imprevisível. O melhor para evitar atropelá-lo é redobrar a atenção e dar-lhe a preferência. Trafegue com velocidade compatível em frente às estações de embarque.
Reduza a velocidade e aumente a atenção ao aproximar-se de área escolar. Dê especial atenção aos pedestres idosos, deficientes e crianças, pois seus reflexos não são como os de adultos. Colisão com animais. O atropelamento de um animal, principalmente de grande porte, pode trazer consequências graves. Por isso, ao trafegar em regiões de fazendas ou campo aberto, principalmente à noite, redobre a atenção. O racional é você. Colisão com trens. Ao se aproximar de passagens de nível, redobre a atenção. Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos que se deslocam sobre os trilhos terão preferência de passagem, respeitando as demais normas. Para evitar colisão nas passagens de nível, tome os seguintes cuidados. Reduza a velocidade. Pare, olhe e escute. Cruze a passagem de nível sempre com uma marcha forte engrenada. Colisão com ciclistas. A bicicleta é um veículo como qualquer outro, porém, a maioria dos ciclistas não conhecem as regras de trânsito. Por isso, aumente sua atenção e tome os seguintes cuidados. Ao efetuar manobras à direita, certifique-se de que não existem ciclistas entre seu veículo e a guia. Ao ultrapassar ciclistas, buzine e avise-os de sua intenção. Ao abrir a porta do veículo quando estiver com o mesmo imobilizado, certifique-se pelo retrovisor se não há ciclistas circulando muito próximo. Colisão com motocicletas. As motocicletas são, por suas características, veículos capazes de realizar manobras ágeis. Na maioria dos acidentes envolvendo motocicletas, os demais alegam não a terem visto. Os acidentes com moto podem ser evitados por todos, desde que observem os seguintes cuidados. Motociclista. Use sempre capacete e jaqueta de cores claras e vivas. Use o farol aceso mesmo de dia. Lembre-se, ver e ser visto. Sinalize suas intenções com bastante clareza ao mudar de faixa ou direção. Não se posicione nos pontos cegos de visão do condutor que está à frente. Mantenha uma distância segura do veículo à sua frente. Demais condutores devem dar total atenção e preferência aos motociclistas. Ao manobrar à direita, certifique-se se não há um motociclista entre o seu veículo e a guia. Manobras de marcha ré. A manobra de marcha ré é uma das mais perigosas. Planeje seu trajeto para evitar este procedimento. A fim de evitar acidentes, siga estas recomendações. Jamais dê marcha ré em esquinas. Não saia de marcha ré de garagens ou de pontos de estacionamento. Manobre para sair de frente. Se isto não for possível, saia devagar e com bastante cautela. Lembre-se, o motorista defensivo, sempre que possível, entra no trânsito de frente. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a falta de aderência dos pneus com o pavimento. Ocorre pela combinação de alta velocidade, água e pneus lisos ou largos. Para sair da hidroplanagem, basta retirar o pé do acelerador. Para evitar acidentes por aquaplanagem do veículo, considere os seguintes cuidados. Em caso de chuva, reduzir a velocidade. Trocar os pneus sempre que os mesmos estiverem com a banda de rodagem inferior a 1,6 mm. Manter os pneus calibrados. Não tentar lavar o carro em poças d'água. Os pneus devem estar em perfeitas condições.
pois representam um fator importante de segurança, favorecendo a aderência do veículo ao solo. Situações de emergência e como agir. Derrapagens. O atrito dos pneus contra a superfície da pista torna possível ao veículo modificar sua trajetória quando são esterçadas as rodas dianteiras. Por isso, alguns fatores como condições dos pneus, pista molhada ou escorregadia, ângulo da curva e velocidade podem provocar derrapagens dos pneus. Quando ocorrer um desses casos, reduza sempre a velocidade. Retire o pé do acelerador e não freie. Gire o volante para o lado em que o veículo está derrapando. Acelere progressivamente até o veículo voltar ao controle. Frenagem de emergência. Quase todo motorista já precisou da frenagem de emergência, que é a redução da velocidade no menor tempo possível. A primeira reação é frear e manter o pedal pressionado. Mas isto é errado, pois as rodas podem travar e o carro não obedecer mais à direção. O que nunca deve ser feito em uma frenagem de emergência: pressionar o freio de forma que os pneus travem. Acionar a embreagem. Esterçar violentamente a direção. Os efeitos dos acidentes: danos materiais recuperáveis ou não, danos pessoais com incapacidade temporária, danos pessoais com incapacidade permanente parcial, danos pessoais com incapacidade permanente total, danos pessoais resultando em morte. Os 10 mandamentos do motorista defensivo. Conhecer as leis do trânsito e obedecer à sinalização. Usar sempre o cinto de segurança. Conhecer o veículo que está dirigindo e saber como comandá-lo. Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento. Prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los. Ser capaz de decidir com rapidez e corretamente em situações de perigo. Não aceitar desafios e provocações. Não dirigir cansado, sob efeito de álcool ou drogas. Ver e ser visto. Não abusar da autoconfiança. Como você viu, o trânsito depende de cada um de nós. Muitas vezes saímos para algum lugar correndo, desrespeitando os pedestres, ciclistas, motociclistas, carros que vêm e que vão. Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói, que cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. Mudar esses comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de consciência das questões em jogo no convívio social, portanto, na convivência no trânsito. É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro e mais justo.